Olá pessoal, boa tarde. Pessoal das minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, né? Graças a Deus, mais um vídeo aqui para poder explicar aí coisas aí que eu gravei o vídeo aí falando da teoria de Freud, né? E linkando com a espiritualidade, coisas espirituais, né? Eu vi que teve pessoas aí que se removeu das tumbas, sabe? Teve pessoas que teve dificuldade de entender o assunto, sabe? Porque não é um assunto fácil, né? Que Freud descreveu ali, né? Mas eu dei um apanhado, mas era para o quê? Para vocês chegarem e pesquisar as outras coisas. Porque eu não vou gravar todas a informação aqui em um vídeo. Eu dou por cima alguma coisa que aí você vai lá. É por isso que eu digo, se você tem alguma dúvida, né? Deixa aí a pergunta, entra em contato, pergunta tal, se não entendeu, sabe? Não é logo assim já tirando, como é que se diz? A suposição, as coisas, principalmente essas coisas, porque eu sei que essas coisas mexem com o nosso íntimo, porque faz parte da nossa constituição humana, essas coisas que Freud escreveu. Eu, quando eu estava ouvindo lá na faculdade essas coisas mexiam comigo, né? E era a primeira vez que eu estava ouvindo, então eu entendo. Você que vai ver isso no meu vídeo, ouvir esses conceitos, você vai, como é que se disse? Vai sentir, porque tá mexendo com a sua. Tá falando da sua constituição humana, entendeu? Por isso que mexe essas coisas. Mas tem que ser porque faz parte da nossa constituição humana. Então, se faz parte da espiritualidade também. Entende? Entende por isso que eu digo que tem a ver essas coisas espirituais, porque faz parte, foi como a gente se constituiu quando a gente nasceu aqui tivemos esse corpo, nascemos da barriga da nossa mãe e de lá para cá teve um processo. Então isso faz parte, entende? Por isso que mexe com a gente, sabe? Não vai, tem alguma dúvida? É, É por isso que eu aconselhei você começar do começo dos meus vídeos, para você começar a entrar no espírito, começar, sabe, para que você, é, quando linkar com a espiritualidade, possa abrir seu entendimento para você entender essas coisas. Porque senão você vai ficar perdido, até não vai entender alguma coisa, vai pensar até que eu estou falando alguma bobagem, né? E vai me xingar tudo aí. Vai me xingar, vai querer me meter preda, vai, sabe? Porque não entende. O Freud foi assim. Porque ninguém entendeu naquela. Imagina aquela época. Imagine hoje. Isso já começa a mexer com as pessoas. Imagina aquela época que era uma época onde a religiosidade era tão forte, sabe? E Freud escreveu uma teoria dessa e foi expressar essa teoria. Como é que as pessoas reagiram da sociedade daquele tempo? Imagine, pessoal. Até hoje a gente já fica incomodado com essa teoria. Imagine aquela época, Freud lá, entende? E o mais que pegou mesmo da teoria que eu falei de Freud foi que eu falei do complexo de Édipo. E eu vou deslinchar aqui também por cima para ver se dá entendimento, a compreensão.
e trazer a linkagem, porque eu sempre faço com coisas espiritual que está na Bíblia, entende? Da espiritualidade, entende? Eu vou fazer essa linkagem, vou trazer aqui sobre esse complexo de Édipo, que eu vi que o complexo de Édipo, que Freud escreveu lá, mexeu aí com as pessoas aí, porque eu falei lá do id, e aí eu tenho que falar do complexo de Édipo para o superego ser instalado herdeiro. Todas as pessoas têm que passar por esse complexo de Édipo. Por quê, pessoal? Se você não passar por essa constituição psicossocial, sexual, se não passar por essa fase, você é bem propenso você se tornar um psicopata e um narcisista. Entende? Então, esse complexo de Édipo é importante, é fundamental no desenvolvimento psicossexual da criança ali, que é o desenvolvimento da criança, né? Então, tem que passar. Todo mundo passou. Para o quê? Para que seja estabelecido o superego, que o superego é como uma lei que vai de interdição, que vai interditar essas energias que vêm do id, essas coisas impróprias que a gente não pode colocar aqui na nossa realidade. Quem vai fazer essa regulação? É o superego. E ele, para ser instalado, tem que acontecer o quê? Tem que acontecer esse processo aqui, que é o complexo de Édipo, que é a castração e a interdição do pai. Entende? Tem que haver isso. Tem que haver, porque senão vamos construir pessoas futuramente narcisista e psicopata. Pessoas que não têm sentimento pelo outro e só tá pensando em si. Você viu que aquela energia vem direto, o psicopata é assim, e não vai ter a culpa e a vergonha que o superego traz. Você viu que eu falei no vídeo anterior. Então é preciso passar por essa fase. É preciso. Não tem jeito. Entende? Então Freud decifrou isso. Agora eu pergunto, pessoal. Esse homem estava sozinho? Freud, para escrever uma coisa dessa? Para trazer uma teoria dessa? Ele estava sozinho? Você acha que a espiritualidade não estava aí no meio, intuindo ele, para ele trazer isso? Entende, pessoal? Entende o que eu falo para você? Ele não estava sozinho para escrever um negócio. Não, de jeito maneira. Não tem como. Que até hoje a teoria dele mexe com a gente. Mexe com a... Porque faz parte da Constituição. E o camarada descrever a Constituição, assim, as fases, o que acontece tudo, ele não estava sozinho. Não estava. Tinha ajuda aí da espiritualidade. Sabe? Depois dessa introdução, vamos agora explicar esse complexo de Édipo, né? Por quê, pessoal? Tem que haver explicação em relação a isso. É uma coisa também espiritual, é uma fase que acontece na vida de todo ser humano, entende? Precisa passar por isso para ser instalado, para que o complexo de Édipo seja, como foi que ele falou, seja instalado e seja o herdeiro o herdeiro dessas pulsões que vem do id, entende? Então, aí tem que
essa fase aqui, ele tem que passar por essa fase também. Ele é o herdeiro do complexo de Édipo, o superego. Entende? Então, a primeira pergunta que a gente faz é o quê? O que é esse complexo de Édipo? O que é isso? essa tubação que Freud veio passar para nossa mente. O que é isso aí? Entende? A gente tem que fazer essa pergunta. Aí, o que é que ele diz aqui? O complexo de Édipo é o primeiro momento conflituoso vivido pelo homem durante o período da infância. Está diretamente atrelado a relações familiares que estabelecemos desde pequeno. É o que ele fala aqui, pessoal. Que o quê? Como é que se diz? O complexo de Édipo é um momento da nossa vida conflituoso que é vivido pelo homem durante o período da infância. Isso acontece com tudo. Acontece. Porque se você não passar por essa fase e não for estabelecido aqui o superego, futuramente você pode ser um narcisista e um psicopata. Entende? Então é preciso passar por esse aqui. Ó. É isso que é o complexo de Édipo. Durante a infância e está diretamente atrelada à relação familiar, que é com o pai e com a mãe, né? Que estabelecendo desde pequena. Ele fala, esse conflito é o pai que deve romper de modo a estabelecer uma identidade masculina e, consequentemente, um equilíbrio no desenvolvimento afetivo sexual do filho. Assim, a criança continua a ser espelhada no pai. Posteriormente, buscará uma mulher semelhante à sua mãe. Olha o que ele fala, Freud. Entende? Então, é o que? O pai que vai dar essa identidade pro filho ali. Principalmente a figura masculina, né? Vai romper de modo a estabelecer uma identidade, tá vendo? Masculina. E, consequentemente, o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio desse desenvolvimento. Entende? Afetivo sexual do filho. Que o quê? O equilíbrio vai vir como? Vai vir com a crivagem, a instalação do superego. Para que o filho tenha interdição. Ele tenha a lei interna que interdite ele de ele não, porque ele está desejando a mãe ali, está tendo ali tudo na psique dele, o desejo com a mãe. Aqui, ó, ele fala. Por isso que ele futuramente vai buscar uma mulher que tenha os traços da mãe, tenha a personalidade da mãe parecida. Por quê? É o desejo que ele tinha, que aconteceu nesse contexto aqui, que foi no complexo de Édipo. A mesma coisa é a mulher, eu vou falar aqui que é o complexo de Elétrica. Ela vai procurar um homem com os traços que é parecido com o do pai. Que coisa. Será que Freud estava sozinho para escrever um negócio desse? Entende, pessoal? Entende que o que acontece nessa fase da infância? Acontece esse conflito. É conflituoso, porque ele, ao mesmo tempo que ele não quer perder o amor dos pais e da mãe, ele está tendo aquele conflito de psicossexual. Entende?
a criança. E isso que traz o negócio. Como as pessoas vão pensar, pô, criança, ele tá pensando nisso? Foi por isso que foram crucificar Freud. Mas ali é uma consciência, é um espírito que você não sabe quanto tempo existe na eternidade. Está naquele momento como criança. Mas o espírito ali, ele é pronto. A consciência é pronta ali. Aqui na realidade que ele está como criança. Entende? É por isso que eu estou dizendo, você não é o corpo. Você é uma consciência. Essa consciência em tu ali está como criança ali, experimentando aquela fase ali, aquelas coisas. Mas ele vai crescendo e vai obtendo esses processos aqui. Entende? Mas a consciência dele ali, o espírito ali, já é pronto. É isso que as pessoas não entendem, sabe? E aí, ai meu Deus, uma criança pensando isso, tá, entende? Cria aquela coisa e aí crucificaram Freud. Até hoje é crucificado. Aí o que é que ele fala mais? Essa fase ocorre no desenvolvimento psicossexual, tá vendo? Que é a fase fálica. Que existe lá as fases fase fálica, fase oral, fase anal, que Freud descreveu essas fases. Ele diz que essa fase do complexo de Édipo acontece nessa fase fálica, que acontece por volta dos 3 anos. Os 3 anos de idade, a criança ela está experimentando esses conflitos do complexo de Édipo, que é essas coisas, para que a lei interna seja estabelecida, que é o superego nela, entende? Em que se forma a identidade masculina. Aí, ó, vai se formar. Entende? Aí ele diz, o superego é o herdeiro do complexo de Édipo. Tá vendo? E quando a criança se sente ameaçada de castração e perda do amor do pai, se perder em seu desejo incestuoso. Por isso, o complexo de Édipo é responsável pela inserção da criança na realidade. Tá vendo? É importante esse complexo, porque ele vai obter essa lei interna que vai depois incensar ele na realidade. Pela quebra das relações simbióticas. É o que? A relação simbiótica com a mãe. E a menina, a relação simbiótica com o pai. Entende? Então vai ter que ter essa quebra dessa relação. Precisa ter. Através de reconhecimento da interdição. Aí, ó, tem que haver interdição. E uma das coisas, é por isso que eu falei com uma irmã, os psicanalistas sabem disso, que é interditar essa criança de dormir aonde os pais dormem lá na sua cama. Essa é uma das interdições que vai para a consciência vai fazer com que o processo do superego seja instalado lá na consciência da criança. Entende? Precisa instalar esse superego. Senão ele pode se tornar um narcisista ou um psicopata. É preciso fazer isso. É por isso que os psicanalistas advertem a fazer isso. A interdição. Ou seja, pelo reconhecimento dos pais na relação. O pai vai interditar e vai dizer, aqui é da sua mulher, que, sabe? Você vai ter a sua mulher, aqui é da minha mulher, aqui a cama, você fica aí. Entende? Porque isso vai fazer com que ele recalque
aqueles desejos incestuosos, entende? E quebre a relação simbiótica com a mãe. Quebrar, entende? Aí ele fala o que aqui mais? No sexo feminino é o complexo de elétrica. Já é de outra forma, mas é o mesmo processo do complexo de Édipo. É de outra forma. Complexo de elétrica é uma fase do desenvolvimento psicossexual também, tá vendo? Da criança do sexo feminino. De acordo com as psicanálises, né? Psicanálise, consiste na etapa em que a filha passa a se sentir atraída pelo próprio pai, disputando com a mãe a atenção deste homem. Você entende? Então, a mesma coisa que acontece com o filho, que o pai tem que dar interdição, a mãe tem que dar a interdição para a filha, para ela ter também o complexo dela, que é o complexo de elétrica, de que aquele homem que ela está ali, isso é tudo, pessoal, simbolicamente, simbioticamente, precisa para ser instalado também na, na menina o superego também. Precisa dali para haver interdição. Entende? Porque atraída aqui pelo as coisas. É por isso que também a mesma coisa que o menino vai procurar uma mulher futuramente parecida com os traços da mãe, a mesma coisa a menina vai procurar um homem o mesmo traço do que o pai tem. Porque ela tem essa admiração pro pai. Essa coisa, entende que está acontecendo ali simbolicamente. E aí é preciso ter interdição também e ser instalado o superego. Você está vendo que o ego, o superego, faz parte da Constituição e as pessoas dizem que tem que matar o superego ou matar o ego, o superego. Não, pessoal, essas coisas têm que estar equilibradas, porque são energia que está dentro da gente. Entende? Tem que estar equilibrada. Não é, como é que se diz, matar, tirar essas coisas. E porque não tira. É igual a nossa energia, o id lá. Não sai. O apóstolo Paulo sentiu isso na carne, ele disse que era o pecado, era o mal que habitava dentro dele. Você viu que eu falei do outro vídeo, né, sobre esse versículo? Que era o mal, porque ele estava dizendo que estava querendo fazer uma coisa, mas fazia outra. Era o quê? Uma energia, uma força que tomava conta dele. Ele disse, o bem que eu quero fazer, isso não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isso faço. Que luta, hein? Tava tendo uma luta por causa disso, por causa dessas energias, que tem que estar equilibrada. Quando você equilibrar essa energia, sua consciência vai lidar bem com a realidade, com as coisas que a gente precisa e vai lidar bem com a energia que vem desse id, que é o desejo inconsciente. Era o que o apóstolo Paulo estava incomodando o apóstolo Paulo. E ele precisa equilibrar aquelas energias. Entende? Para não ficar causando essa coisa na consciência. Porque quem percebia quem estava percebendo esse mal era a consciência dele. Era a consciência do apóstolo Paulo. E se ele fizesse o mal, ele aí se sentia o quê? Culpado. Tinha vergonha. Entende? Porque o superego ali está instalado.
Uma pessoa que vai fazer alguma coisa mal, não sei o quê, depois a consciência dela sente culpa, vergonha. Por que acontece isso? Porque o superego é que está fazendo esse papel ali daquela lei. E ele já faz aquilo ali para você não fazer. Mas às vezes a pessoa faz e aí acontece isso, a culpa, tal, fica vergonhoso. Mas ele pode se reconciliar com essa lei, esse que é o mal que existe dentro que o apóstolo Paulo fala que ele sentiu. Entende? Você não pode, por isso que o, o herdeiro lá, que é o superego, tem que ser instalado. E é instalado naquela fase dos 3 anos, que quando há interdição. A estalagem ali. Entende? E aí? Para o quê? Para que quando você está na realidade, não trazer essas coisas do inconsciente que às vezes são impróprias para a nossa realidade. E aí, se você tem o superego instalado, você vai sentir culpa e vergonhoso. Agora, por que, que os narcisistas e os psicopatas não têm culpa e vergonha? Porque não foi instalado o superego nessa queda, se tornou um narcisista, um psicopata. Entende? Ela faz a coisa, é uma coisa errada aqui na nossa realidade e não sente culpa. Tem que sentir culpa e vergonha do que fez. Entende? Então é isso que é esse processo de Édipo. E é preciso passar nessa fase. Foi isso que Freud descreve aqui, sabe? Mas aí, meu Deus, irmão Samuel, uma criança de 3 anos até a adolescência, né, que vai ali, vai até uns 10, 12 anos, esse processo de instalação dessas leis. Meu Deus, a criança, isso tá lá no inconsciente da criança. Isso está passando, esse processo está acontecendo. Entende? E é aí que entra, né, a nosso conceito aqui de, de religiosidade, de coisa. Como é possível isso? Ai, meu Deus, não é permitido, eu não aceito um negócio desse, sabe? Acontece isso. Por quê? Porque, pessoal, vou mostrar aqui na Bíblia agora, nos versículos, que tem a ver com essa relação, esse negócio de complexo de Édipo. Tem na Bíblia aqui, ó. Já desde dos tempos passados já havia a interdição dessas coisas, porque era tido como um mal, entende? Aí o que é que acontece? Vamos lá em Deuteronômio 27:20. O que é que fala aqui? Maldito que se deita com a mulher do seu pai, profanando a cama do seu pai, e todo o povo dirá amém. A pessoa é maldito. Por quê? Você não pode colocar isso na realidade. É o que acontece no complexo de Édipo, o desejo incestuoso que está acontecendo ali com a criança. E aqui já existia lá em Deuteronômio uma lei para que isso não acontecesse na realidade. O Deus estabeleceu uma lei para que isso não aconteça, porque a pessoa era maldita se fazesse um ato desse na nossa realidade. Entende? Aí tem mais o quê? Levítico 20:11. O homem que se deita com a mulher de seu pai
descobriu a nudez descobriu a nudez de seu pai. Ambos deverão morrer, sangue cairá sobre eles. Tá vendo? Até a mulher e o filho que se deitou com a mulher do pai, porque a mulher do pai, né? O filho, né? E aconteceu também cá em 1 Coríntios 5:1. De toda parte se ouve comentário de que há impureza entre vós. Apóstolo Paulo falando lá, pois, em uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relação sexual com a mulher de seu pai. Olha o que aconteceu lá em Coríntios, que o apóstolo Paulo está falando. Isso não é possível, né? Você vai manter relações sexuais. A nossa realidade, você vê que é desde a antiguidade, não aceita um negócio desse. É por isso que eu vi aí na rede social um abestalhado falando aí que a Bíblia não tinha nada a ver mais com a gente, que não sei o quê. Aí, você cumpre uma lei até hoje. Por que você não deita com a mulher do seu pai, com sua mãe? Por quê? Por que você não faz isso? Já que não existe erro nenhum, já que eu vi o cidadão dizendo que não existe erro nenhum, que é tudo que esses homens inventaram da Bíblia e tal. Não, então, por que você não deita com sua mãe? Qual o problema, né? Você entende, pessoal? Existem coisas que já foram colocadas na Bíblia que servem para instalar essa lei na nossa consciência. Porque tem coisa que a gente não pode fazer aqui na realidade. E Deus está zelando por isso, para que você não seja maldito, você não seja destruído, o sangue não caia sobre você, para que esse mal não aconteça com a sua consciência aqui na realidade. Entende? Aí fica um bocado aí na internet falando bobagem, dizendo que foi coisa inventada. É uma coisa inventada? Então, pega aqui, ó, se deita com a mulher do seu pai, que é sua mãe. Você que falou isso aí na rede social. Porque não sabe, pô, não sabe, não conhece a Bíblia. Achou uns erros na Bíblia. A Bíblia tem erro, tem alguns erros. Agora ela tá toda errada. Entende? Falando bobagem. Que não sabe. Então, aqui, ó, tinha lei aqui, ó. Tinha lei desde lá de Deuteronômio, Levítico, e aconteceu aqui em Coríntios também, que você não pode deitar com a mulher do seu pai, que é sua mãe. Né? Faça isso agora. Por que você não faz isso? Entende, pessoal? Pessoas que não meditam, falando bobagem, pessoas que não têm a espiritualidade, um link com a espiritualidade, para poder trazer coisas para abençoar a outra pessoa. Só está trazendo coisas. Agora vamos jogar toda fora a Bíblia porque teve erro, porque pessoas mexeram aí. Eles mexeram em alguma coisa, eles não mexeram em tudo. Agora significa que não tem verdade na Bíblia mais? Vamos queimar ela? Vamos jogar fora? Não tem coisa que é proveitosa para nossa consciência, para nossa vida aqui nessa realidade? É por isso que acontece que Freud, você tem que ser instalado o superego. Tem que fazer interdição para que você tenha, como ele falou cá, você seja introduzido à inserção da criança na realidade, com a quebra simbiótica. É preciso quebrar essa simbiose. Que
A criança está tendo ali com a mãe ou a menina está tendo com o pai. Preciso quebrar isso, é ver intervenção, porque ela aí vai o quê? Vai recalcar aquilo. A lei, o superego vai entrar, ela vai recalcar. E ela vai continuar. Ela vai procurar o quê? Mais tarde, um homem segundo a característica do pai dela, para ela ter a satisfação dela na realidade. A mesma coisa o filho. Entende? Isso não tem a ver com a espiritualidade que Freud está trazendo, porque já tinha leis fazendo essa interdição dessas coisas antes. Você está vendo que Freud ali estava trazendo uma coisa para ver interdição? Porque já havia interdição aqui, ó. Já era escrito na Bíblia essas interdições que você não pode deitar com a mulher do seu pai. É maldito. Você pode ser morto. Entende? Tinha essas leis para que o quê? Entrasse ali a lei, a pessoa começasse a sentir aquela aflição. Não, se eu fazer isso eu vou... Então ele recalcava. Quando ele recalcava, o superego entrava em ação. A lei já estava dentro dele. Mas tinha que colocar uma aflição. É o que acontece lá. É o conflito. Ele entra em conflito. É preciso entrar em conflito para que o superego seja instalado. Entende? Agora tem um bocado de aí na internet falando bobagem, não sabe que a Bíblia é um conceito para trazer para a nossa consciência, uma administração da nossa consciência, aí não sabe. Não, é que por causa da religião que inventou isso. Às vezes ele está, como é que se diz? Não querendo o modo da religião. Mas a Bíblia não é religião, são escritura deixado para a nossa consciência. Administrar você pode ir reparando coisas que existem ali, que são verdade, que podemos colocar na nossa consciência para o nosso bem-estar da nossa consciência aqui nessa realidade. Porque você não vai poder fazer uma coisa dessa na realidade, que é deitar com a mãe do seu pai. Você vai poder fazer isso? Por que você não faz isso, então, já que isso aqui é tudo balela que está escrito na Bíblia? Porque você pega e não deita aí com a mãe. Entende, pessoal? Entende que tem o que Freud escreveu, tem coisas espirituais por detrás, que já existia lei para haver interdição disso, para que isso não aconteça na realidade aqui. Deus, esse Deus infinito que a gente não conhece, essa fonte, ele já estava trazendo lá aquilo já, os antigos, para ver o conflito, o medo, para ser instalado o superego. Tinha que haver um conflito para ser instalado ali. E é por isso que agora há um conflito agora simbólico na consciência da pessoa que está passando pelaquela fase lá do complexo de Édipo, para que aconteça isso. Entende agora que tem esse espiritual? Agora eu pergunto, será que Freud estava sozinho? Ou ele estava com ET aí, com espíritos aí, espírito de dimensões bastante altas, induzindo ele, sabe? Ele estava com alguém. Sozinho, ele não vai escrever um negócio desse. Porque isso aqui tem coisas espirituais que é preciso ser interditado. Como é que ele fez o processo todo de como é instalado o superego, o ego, as fases que a criança passa. Como é que o cara detalhou todas essas coisas? E tem a ver com a espiritualidade. Como é que ele conseguiu fazer isso? Sozinho? Você tem certeza? Tem certeza que Freud estava sozinho? Entende, pessoal? É isso que eu queria trazer.
E é isso que é o complexo de Édipo, pessoal. Ai, meu Deus, mas a criança está pensando. É criança aqui nessa realidade. Mas ali há uma consciência, um espírito que já existe há muito tempo no universo. Que é preciso colocar energias, forças. Quando ele está nessa realidade, ele nasceu nessa realidade, para que essas energias não aconteçam na nossa realidade. Aconteça que um deitar com a própria mãe, entende? Por que aconteceu isso aqui em Corinthians? É porque alguém tinha desejo. Nada vai acontecer na nossa realidade se a gente não tem um desejo. Então, por que aconteceu? Isso foi gravado aqui em Coríntios. Que o apóstolo Paulo... Que moralidade é essa que nem se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai? Entende? O que é isso? Alguém tinha um desejo inconsciente e que foi colocado na nossa realidade. Por quê? Não tinha um superego, não tem a lei interna, a lei que proíbe, que tem que fazer o recalque. Você tem que fazer o recalque desses desejos impróprios na nossa realidade. E quem faz isso? É o superego junto com o ego. O ego vai fazer a administração e o superego vai interditar, que é a lei interna. Entende, pessoal? Eu espero que isso ficou claro. O vídeo já está ficando grande, né? Eu queria só explicar essas coisas, porque eu sei que isso é novo para muita gente. Alguns psicanalistas, alguns psicólogos vão entender o que eu estou falando, sabe? E às vezes também vai me xingar porque eu estou colocando versículos aqui que eles acham que são religiosos, que já vem de um meio religioso, né? Não, mas são escritura e ensinamento também para a nossa consciência. Assim como o que Freud escreveu é para a nossa consciência, para a gente perceber como o comportamento humano se propaga aqui nessa realidade, aqui também a escritura, coisas que foram deixadas, é para nossa consciência, é para a gente perceber. Entende? É para isso, pessoal. Então, graças a Deus, mais um vídeo. Eu sei que vai mexer aí gente da cadeira, da tumba, gente que estava morto, mas meus vídeos é para isso mesmo. Meus vídeos eu já falei aqui, é para isso, para você despertar. E é preciso fazer isso. Entende, pessoal? Então, um abraço. Até a próxima, se Deus permitir.